Olá e bem-vindos à nossa oficina de astronomia número 475. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e hoje eu quero chamar a atenção para o fato de que aqui na edição 2022 do Anuário Astronômico Catarinense, que você pode adquirir mandando um e-mail lá para costeira1@yahoo.com, Anuário Astronômico Catarinense 2022, o 8º ano de publicação, excelente trabalho do nosso colega professor Alexandre Amorim, lá de Florianópolis. Nesta edição, chama-se a atenção para o fato de que no dia 30 de abril deste ano de 2022 vai acontecer um eclipse solar parcial. E este é o nosso assunto de hoje. Nós vamos aprofundar um pouco as características deste evento, que principalmente aqui para o extremo sul do Brasil vai ser muito interessante. Qual é a região geográfica de visibilidade desse eclipse? Basicamente, as proximidades da Antártida, o extremo sul da América do Sul, uma parte ali do Oceano Pacífico e um setor do litoral do continente antártico. Mas é interessante que esse eclipse ele não será um eclipse solar total em nenhum ponto da superfície do nosso planeta. Isso por um fato muito simples. O cone de sombra da Lua, ele não recai sobre a superfície terrestre. Ele erra a superfície do globo terrestre e apenas o cone de penumbra, que é aquela região do espaço onde eu vou me situar para ver pelo menos uma parte do Sol encoberta pela silhueta da Lua, apenas esse cone de penumbra é que efetivamente recai sobre a superfície. Então, nós teremos um eclipse exclusivamente parcial. Ele não será total em nenhum ponto. E o ponto onde ele é, digamos assim, mais parcial, né? O ponto onde ele é mais parcial, o ponto máximo desse eclipse, fica situado na latitude 62 graus e 6 minutos, praticamente 7 minutos, sul, e na longitude 71 graus e 28, praticamente 71 graus e meio. E se nós formos olhar no mapa, nós vamos ver que este ponto fica mais ou menos na metade do caminho entre o extremo sul da América do Sul e a Península Antártica, lá no oceano, na passagem de Drake. Tá? Então, lá será possível observar 64% do diâmetro solar encoberto pela Lua, o que vai corresponder a um obscurecimento, ou seja, um obscurecimento da área do disco solar de 54,19%. Praticamente metade do disco solar eclipsada na fase máxima desse eclipse, aqui na região entre o extremo sul da América do Sul e a Península Antártica. Essa aqui é a região geral de visibilidade do eclipse parcial. Aqui é a região onde nós temos o maior obscurecimento. Vejam que nós estamos localizados aqui está o Uruguai, né, e aqui o estado do Rio Grande do Sul. E a linha limítrofe de visibilidade do eclipse corta o estado do Rio Grande do Sul. Justamente por isso que eu disse que este será um eclipse solar muito interessante. Porque esta linha de visibilidade que separa a região onde é visível o eclipse daquela em que não é visível o eclipse, ela corta o estado do Rio Grande do Sul, aproximadamente no sentido de sudeste para noroeste. Se você traçar uma linha reta que une as cidades gaúchas de Caçapava do Sul, Santa Maria, que fica bem no centro do estado, e Santo Ângelo, lá na região das Missões, a gente tem aproximadamente a trajetória que este limite faz sobre o território gaúcho. Nós temos um mapa aqui que foi preparado especificamente para mostrar isso. A linha limite vem pelo oceano, passa aqui mais ou menos entre as cidades de Pelotas e Bagé. Aqui teria Jaguarão, né, que não aparece, e
depois Caçapava do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e invade a Argentina, o território argentino. Então, a leste, ou seja, à direita aí na imagem, o eclipse é invisível. E isso é o caso de Porto Alegre, de Passo Fundo, de Caxias do Sul, enfim, várias cidades, inclusive Pelotas, Rio Grande, etc., Canguçu, né? E a oeste, ou seja, à direita na imagem, o eclipse será levemente perceptível como uma pequena indentação escura no disco solar. O tamanho dessa indentação cresce à medida que nós nos deslocamos para oeste. Então, a melhor cidade do Rio Grande do Sul para a observação desse eclipse é Barra do Quaraí, que fica lá no extremo oeste do estado. Tá? Nós temos uma tabelinha que fornece os instantes e as características desse eclipse em várias cidades que estão na metade oeste do estado. Bagé, Uruguaiana, Barra do Quaraí, que é o melhor local, Santiago, São Borja, Alegrete, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Santa Vitória do Palmar, essa aqui lá no extremo sul do estado. Tá? Nós temos o início do eclipse no horário de Brasília, o pôr do sol local em cada uma dessas cidades, a magnitude, que é o percentual do diâmetro solar que fica eclipsado no instante do pôr do sol, e o obscurecimento, que é o percentual da área do disco solar eclipsada no momento do ocaso solar. Vejam que esses percentuais de obscurecimento são todos eles muito pequenos. Em Bagé, 0,35%, em Uruguaiana, cerca de 5%, Barra do Quaraí, que tem o maior percentual, 6,44% da área solar eclipsada, e nas demais cidades os percentuais giram em torno de 1,5% a 2%, tá? 1%. Em Santa Vitória do Palmar, o eclipse é praticamente quase que imperceptível, apenas 0,03% do disco solar encoberto pela Lua. Como eu disse, Barra do Quaraí é a melhor cidade para observar, no sentido de que nós temos um maior obscurecimento, né, do Sol, e nós temos um maior período de visibilidade, né, porque o pôr do Sol ocorre mais tarde, por Barra do Quaraí estar situada mais a oeste no estado, e o eclipse também começa um pouquinho mais cedo em relação às demais cidades. Né, 17 horas e 56 minutos, inicia o eclipse e o Sol vai se pôr só às 18h15, isso nos dá exatamente 19 minutos, uma janelinha de tempo de 19 minutos para observar o eclipse. No instante do pôr do sol, 6,44% da área do disco solar vai estar encoberta pela Lua, o que corresponde a cerca de 14,57% do diâmetro, da medida do diâmetro do Sol. Então, Barra do Quaraí é a melhor cidade para ver esse eclipse. O que mais temos aqui que seria interessante? Um pouco de recapitulação histórica. Teve um eclipse no Rio Grande do Sul muito parecido com esse, no meio da tarde de 22 de agosto de 1979. Foi um eclipse solar anular, ou seja, a Lua não encobriu completamente o Sol, ficou aquele anel de disco solar, aquela fatia de Sol circular visível em torno da silhueta negra da Lua, e essa faixa de anularidade passou pela Oceania, sul da América do Sul e parte do continente antártico. Naquela ocasião, a cidade de Porto Alegre estava praticamente situada muito próxima do limite da região de visibilidade do eclipse parcial. Tanto que a magnitude na capital gaúcha, no máximo do eclipse, foi de apenas 0,019. Isso quer dizer 1,9% do diâmetro do Sol eclipsado. Cerca de 2%, portanto. Em Pelotas foi um pouquinho mais, 7,5%, e em Uruguaiana ainda um pouquinho mais, chegando praticamente a 8%. 7,9%. Tá? Então, foi um eclipse que, de certa maneira, lembra este que nós teremos agora no próximo dia 30 de abril de 2022. Em termos de Porto Alegre, região metropolitana, até agora,
O último eclipse solar visível foi em 14 de dezembro de 2020. Para nós foi parcial, foi total na Argentina e no Chile. E aqui tivemos muita nebulosidade, prejudicou bastante a observação. O próximo eclipse também do Sol será um eclipse parcial no dia 14 de outubro de 2023, quando nós vamos ter até 17,5% de obscurecimento do Sol na fase máxima desse evento. É torcer para que não venha a chover, né? Bom, lembro que se quisermos assistir um eclipse solar total na capital gaúcha, teremos que aguardar até 8 de janeiro de 2103. É bastante tempo, né, meu diretor? Puxa vida. E a respeito, quem quiser mais detalhes desse evento, nós recomendamos a leitura da coluna Túnel do Tempo, lá no portal Ciência e Cosmos, no site da Rede Ômega Centauri, onde nós já fizemos uma reportagem completa sobre as características que vamos ter naquele dia em Porto Alegre, o próximo eclipse solar total em Porto Alegre. Bom, eu só queria fazer um lembrete final com relação às precauções na hora de olhar para o Sol. A gente deve sempre lembrar que binóculos e telescópios normalmente não podem ser usados para observar o Sol. O brilho do Sol já é demasiado intenso e esses instrumentos ainda concentram ainda mais a luz, então não dá. Existe risco de lesões oftálmicas permanentes, né? A pessoa pode ficar até mesmo cega. Também não se recomenda, isso aqui principalmente os nossos avós gostavam muito de pegar aquelas folhas de filmes de radiografia e colocavam uma ou duas camadas na frente e olhavam para o Sol quando tinha eclipse. Ou tinha gente, inclusive, que gostava de usar óculos escuros, achava que um óculos bem escuro, meu óculos é muito escuro e tal, vai me proteger. Não protege, minha gente. Então não se usa radiografias, óculos escuros. Também existe riscos de lesões sérias se a gente for proceder dessa maneira. O que a gente sempre recomenda como técnicas seguras para ver um eclipse do Sol é projetar a imagem do Sol numa parede que tem ali por perto, né? A gente pega um pequeno espelho, um pedacinho de espelho, recorta uma cartolina, faz nessa cartolina um buraquinho redondo do tamanho de uma moedinha de 10 centavos, digamos, cola em cima do espelho e com esse espelho você procura refletir a luz do Sol para a parede. Aí você vai ver uma pequena imagem do Sol projetada na parede, onde você pode então ver o eclipse sem perigo. Ou então vai numa loja de ferragens, de material de construção, de ferramentas e compra uma lente de soldador número 14. Somente a número 14, que é a mais escura. É barato, custa R$5, R$10 nas ferragens e você pode obter uma pequena lâmina que é útil para observar eclipses. Agora, nós temos que fazer uma observação adicional com relação a esse eclipse especificamente. Vocês viram que os percentuais de obscurecimento solar, na maioria das cidades, vão ser muito pequenos. Então é provável que a olho nu, mesmo usando filtros seguros, a gente não consiga distinguir que está havendo eclipse, porque aquela mordidinha da Lua vai ser muito rasinha, vai ser muito pequena. Então é praticamente obrigatória a utilização de um binóculo ou de um telescópio. Aí a gente aconselha que você procure a orientação de um astrônomo profissional ou mesmo um astrônomo amador experiente. Porque para usar um telescópio ou um binóculo para observar o Sol, a gente precisa usar filtros seguros. E não é sempre que a gente encontra esse tipo de equipamento disponível. Como regra geral, quanto mais para o oeste no território gaúcho eu me deslocar, melhor será a visualização deste eclipse. Bom, agora é torcer para que não chova, não esteja nublado, né, meu diretor? E que todos adotem as precauções recomendáveis e possam ver esse eclipse que para nós gaúchos aqui vai ser extremamente marginal.
Essa foi a oficina de astronomia 475. Eu volto na próxima, sempre sob o comando do nosso capitão Kirk, o Tiago Basso, no comando do estúdio. Até lá!